38º dia. Êxodo 25. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para as lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que vou lhe mostrar. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora. E em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isto deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você. E de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Você deverá fazer com que uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 76 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas, por onde passam os cabos para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras, que serão usadas para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, com os seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um com 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas.
A haste do candelabro deverá ter 4 flores com formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei no monte. Êxodo 26. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente uma para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 12 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beira do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe entre os prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças uma com a outra para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeiras de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4 metros e 45 de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça, até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação.
Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás. A travessa, no centro, passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro as armações e ponha nessas argolas de ouro por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina põe a Arca da Aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na Arca da Aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Mateus 22. De novo, Jesus usou parábolas para falar com o povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois, mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então, mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a fazenda e o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem-o fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: mestre, sabemos que o senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são
o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isto. Então deixaram Jesus e foram embora. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quando a ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi? Responderam eles. E Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chamou o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas.